Olá! Hoje, nos nossos diálogos contra a pobreza, nós vamos falar do Plano Brasil Sem Miséria, que foi um plano desenhado e lançado no primeiro ano do primeiro governo Dilma. Um plano com um ciclo de vida previsto de 4 anos, um plano que, portanto, terminou, foi concluído e fechado em 2014, quando a crise começou a acontecer. Para falar sobre o Brasil Sem Miséria, vamos conversar com o Tiago Falcão. O Tiago Falcão, que na época era, digamos assim, o coordenador do Bolsa Família no Ministério do Desenvolvimento Social e que agora trabalha no Banco Mundial como consultor de proteção social no Banco Mundial aqui do Brasil. A primeira coisa que perguntamos ao Tiago foi o seguinte: Tiago, o que foi que aconteceu com o Plano Brasil Sem Miséria a partir de 2014? Ele terminou, desapareceu? O que foi que aconteceu? Vamos ver o que ele responde. É até interessante o momento que a gente está fazendo esse debate. O plano foi oficialmente criado pelo Decreto 7.492, de 2 de junho de 2011, ou seja, há exatamente 10 anos atrás, né? Então, inclusive, quando o contato foi feito, eu achei que tinha alguma ligação com isso, mas parece ser uma coincidência interessante nesse processo. Então, o plano foi criado pelo decreto e o decreto continua vigente. Então, em termos institucionais, né, o plano ainda existe, né? Pelo menos foi instituído naquele ano e o decreto nunca foi encerrado. A meta inicial do plano era ter resultados concretos e consistentes durante o primeiro mandato da presidente Dilma, né? Então, o plano foi um compromisso de campanha dela. A ideia de superação da extrema pobreza foi lançada ainda na campanha eleitoral. O plano é elaborado no primeiro semestre do mandato, no primeiro semestre do primeiro ano do mandato da presidente, e é lançado no início de junho. A ideia, efetivamente, era que as metas fossem alcançadas ao longo do primeiro mandato. Era uma das entregas a ser feita, talvez o principal objetivo colocado politicamente pela presidente naquele momento. E muitos resultados aconteceram. Chega 2014, a campanha eleitoral, então a temática da extrema pobreza ela fica diluída em torno de outros temas que aparecem ali durante a campanha. Ao mesmo tempo, o país entra numa crise fiscal muito profunda, né, em 2014 e 2015. E já em 2015, no segundo mandato, a gente percebe uma desmobilização das forças que geraram e constituíram o plano, né? Aí por diversos motivos, né? Crise política, crise fiscal, crise social, né? Pós-protestos de 2013, tudo isso gera ali uma série de debates onde a temática do plano de superação da extrema pobreza termina ficando em outro patamar. E aquela mobilização toda que aconteceu no primeiro mandato não permanece no mandato seguinte. Então, nós temos aí uma série então, de debates em torno dessa temática, mas o plano perde força já no segundo mandato da presidente Dilma, depois vem o contexto do impeachment, o Temer ainda tem um trabalho em torno de fortalecimento ou de renovação dos valores do programa Bolsa Família, que era o carro-chefe do plano, e depois, realmente, apesar do decreto persistir, não é mais um tema dentro do debate interno, pelo menos do governo, no formato que foi construído originalmente. Entendi perfeitamente. Ou seja, quando você fala desmobilização das forças do governo ou ligadas ao governo. Ou seja, deixou de ser... Ou seja, houve
a atenção se voltou para outras questões e isso ficou um pouco de lado, né? Um ponto central em qualquer análise que é feita no Plano Brasil Sem Miséria, e nós temos várias avaliações que foram feitas nesse sentido, é de que a liderança e o compromisso foram essenciais para os resultados que o plano trouxe. Né? Então, sem a liderança da presidente Dilma, sem a liderança da ministra Tereza Campelo, jamais seria possível coordenar todos aqueles atores e fazer com que eles tivessem um objetivo comum de revisão das suas políticas, de lançamento de novos programas, né, de compromisso do ponto de vista orçamentário, como aconteceu durante o primeiro mandato. Então, essa força construtiva ela vai se perdendo diante de outros objetivos, outros problemas, outras questões que aparecem no final do primeiro mandato, já no segundo mandato da presidente. Perfeito. Agora, o que nos chamou a atenção é que, no portal Transparência, a gente percebe que a implementação do programa continuou praticamente igual. Quer dizer, eu não tenho, os primeiros anos eu não tive mais acesso, mas a partir de 2019, 2017, eu acho, 18, até 2020, a implementação continuou praticamente a mesma. São ali algo em torno de 30 bilhões, né? Que correspondem aí a 1,5%, 2% do total do gasto público. Como é que se explica isso? É porque a maior parte do dinheiro era para o Bolsa Família, para os repasses diretos às famílias, era isso? Porque no portal da transparência, o que você vai captar? Você vai captar aqueles gastos do orçamento federal que tinham a sua. Que estavam marcados, né? Que tinham uma flagzinha, uma bandeira dentro do orçamento. Se tem várias formas de classificação do orçamento, e essa era uma classificação da SOF, né, da Secretaria de Orçamento Federal, onde ela estabelecia: este é o orçamento Brasil Sem Miséria. E as LDOs, as leis de diretrizes orçamentárias daqueles anos, diziam que esse era um recurso que não poderia ser contingenciado. Né? Então, era uma proteção orçamentária que o programa tinha, que o plano tinha. Mas vários gastos do plano não estavam ou não precisavam ser caracterizados naquele momento como o Brasil Sem Miséria. Então, os gastos, por exemplo, de qualificação profissional do Pronatec, que era uma ação fundamental dentro do plano, não estavam caracterizados ali. Alguns gastos relativos à ampliação de escolas ou de creches, né, e de atendimento à primeira infância, não estavam determinados ali. Então, quando você olha do ponto de vista orçamentário, termina ficando caracterizado só o Bolsa Família, que é isso: os 30 bilhões do Bolsa Família, 0,5% do PIB, 2% do orçamento federal, o que aparece ali de maneira clara. Então, o que eu quero dizer é que esta análise orçamentária não reflete a totalidade da complexidade que era o manejo orçamentário do plano e que, portanto, se perde aí nas discussões. Mas o Bolsa Família, sendo o carro-chefe, também é um termômetro importante em termos de gastos federais direcionados para a população em extrema pobreza. E aí se explica que tenha continuado, mesmo a parte, digamos, mais operacional de intervenção diferenciada na realidade, ela cessou a partir de 2014, pelos motivos que já vimos, e também porque o plano era previsto para ir até 2014, os resultados eram esperados até ali, mas a implementação continuou, porque o que continuou a ser implementado, inclusive nos outros governos que entraram, era o Bolsa Família, e só nos últimos 2 anos que a gente viu que aquela implementação desaparece totalmente. Imagino que isso tenha sido transferido para uma outra rubrica orçamentária qualquer. Né? Foi retirada a flag do Brasil Sem Miséria, uma alteração na LDO que reflete depois dessas avaliações. Legal. Mas é isso, tem vários legados do plano, um deles é o fortalecimento do Bolsa Família, que mesmo em outros contextos, né, e com todas as mudanças políticas que aconteceram, é um programa que permanece e que tem a sua
fundação relativamente sólida. Legal. Então, agora talvez a gente... isso aí eram só as informações que, de alguma forma, faltavam para a gente poder entender melhor o que foi que aconteceu. Muito obrigado. E agora talvez a gente parte para a parte mais reflexiva, mais de análise, enfim, de conteúdo, de estratégias e tudo isso. O que eu diria assim para abrir a reflexão é que em 2014 conclui-se o prazo previsto para o plano, e já em 2014, mas também certamente a partir de 2015, começa a haver um crescimento da pobreza extrema no país. É quase que como parou, aumentou a pobreza. É claro, enfim, talvez seja essa relação seja central, talvez não seja, talvez com certeza outros fatores que interviram, mas isso chama muito a atenção. O que é que você poderia dizer sobre esses dois fatos que parecem estar ligados um ao outro? Tem uma relação, talvez não uma relação direta, fim do plano, aumento da extrema pobreza. Eu diria que os dois têm um fundamento em comum, que é o fato do país ter entrado numa crise profunda no final de 2014 e 2015. Né? Isso faz com que, por um lado, a extrema pobreza volte a crescer, ou seja, a demanda por ações como as que estavam previstas no plano, elas aumentam, e, do outro lado, você tem, por conta da crise fiscal e do contexto político, como eu disse, de outros temas que surgem com força dentro do governo, aonde o plano fica esvaziado. Né? Então, o plano também é esvaziado por conta da crise fiscal que o país vive. Né? Os 3 primeiros anos, nós costumávamos dizer que nós vivemos ali, durante o Plano Brasil Sem Miséria, quase sem restrição orçamentária. Quando nós tínhamos bons programas, com escala e impacto na extrema pobreza, estes programas tinham seu orçamento garantido. Né? Então, isso foi um compromisso efetivo daquele período. Quando o país entra numa crise fiscal muito grande, esta garantia orçamentária deixa de existir e uma série de ações passam a ser questionadas dentro do próprio governo. Né? O principal drive desse processo, que estava dirigindo, era a questão da crise fiscal. Mas aí você vem com a série de questionamentos em relação à qualidade de alguns programas, à efetividade de outros. Enfim, vem toda a agenda de avaliação, que é importante, é necessário, né? Mas que tinha também um fundamento aí de redução dos gastos e de redução das despesas e, portanto, da tentativa de gerar um colchão fiscal mais abrangente. Tiago, abstraindo da realidade tal qual ela se apresentou e partindo para uma reflexão mais no abstrato, a gente vê que a pobreza no Brasil ela é persistente, né? Ela aumenta e diminui em função de fatores que ainda tem muita coisa, muito debate para tocar, mas o que a gente percebe é que a economia barra PIB, né? Que o PIB cresce e diminui, e a gente vê que os partidos se alternam no poder, mas a gente percebe que existe ali um patamar, uma realidade de pobreza, eu vou chamar aqui de pobreza grave, né? Que meio que permanece, que também pode subir, aumentar e diminuir, mas que está sempre ali. E é como também se o Brasil nem trabalhasse com a hipótese de que ela fosse desaparecer de alguma forma. Né? São poucas as cabeças que pensam isso. É como se isso fizesse parte da realidade e estivesse aí. Então, no abstrato, você olhando para o Brasil sem miséria, e, digamos que o governo tivesse permanecido até hoje, ou enfim, pouco importa,
mas a crise fiscal tivesse ocorrido, ou seja, problemas econômicos tivessem surgido, o que é que você faria com o plano nesse momento? Porque é nesse momento que ele se torna mais necessário. Ele já era muito necessário antes. Quando a situação econômica se deteriora, ele se torna mais necessário. Como é que a gente lida com isso? No abstrato mesmo, o que a gente faz? Tem algumas questões centrais aí em termos de comentário. O primeiro ponto, e eu acho que é uma das lições do Plano Brasil Sem Miséria, mas também de experiências internacionais, é essa ideia de que não existe uma bala de prata, né, o silver bullet, que vai resolver o problema da pobreza. Então, o problema da pobreza é complexo, é multidimensional, é histórico, tem questões estruturais e, no curto prazo, você tem algumas ações de remediar a situação do sistema pobreza, mas esse é um movimento de mais médio prazo de mudança estrutural na sociedade, no Estado, na economia, enfim, na cultura, que precisa ser entendido e avaliado. Então, como todos os problemas complexos, não existe solução simples para isso. O plano mostra que a atuação estatal dá resultado, né? E com objetividade dá resultado. Você criar um movimento nacional, que é o que foi feito, em torno dessa temática, dá resultados concretos, né? Isso acho que é muito, muito claro, né? Você ter um compromisso no governo federal, claramente na maior liderança política na presidência da República, você levar isso para estados e municípios. Então, estados e municípios lançaram seus próprios planos nessa temática e pautar isso do ponto de vista social. Isso é um diferencial fantástico. Você faz com que vários movimentos ocorram, inclusive aqueles que não estavam previstos originalmente na elaboração dessa temática. Agora, o esforço fiscal para combater a pobreza num país como o Brasil, ele é um esforço tremendo. É um esforço, a partir do momento que a gente tem uma parcela grande da população em pobreza, uma parcela menor em extrema pobreza, mas com grande parcela da população em pobreza, o esforço fiscal para solucionar esse problema é um esforço fiscal que tem que ser grande, né? E isso envolve discussões de outras naturezas, né? Aonde que o orçamento público será investido, quais são as prioridades e como isso será colocado. Num contexto de crise fiscal, a sustentabilidade dessas políticas é sempre questionada, né? E o debate em torno dele aparece de maneira muito forte. Foi o que aconteceu aqui, foi o que aconteceu em outros países. Mas a determinação e a permanência dessa temática como objetivo concreto da sociedade tem que ser colocado, né? No nosso caso, está na Constituição, está nos compromissos internacionais assumidos pelo Estado brasileiro, diferentes governos, né? Portanto, né, há que estar presente dioturnamente nas discussões governamentais. Então, no abstrato, o que eu acho é que a perda de potência e de força dessa temática, né, até porque os resultados da primeira década foram grandes, fez com que se enfraquecesse esse debate internamente. E agora, né, diante da persistência da crise econômica de 2016 para cá, é importante dizer que Covid é um tema central, mas todas as análises, os estudos e os próprios dados do banco mostram isso, é que os mais pobres não tinham se recuperado ainda da crise de 2016 quando chega a crise de Covid, né? Então, com essa dupla força, né, você tem uma crise tremenda num patamar que já estava abaixo, essa temática, esperamos, volta com força, né? E, portanto, tem um novo momento para discussão com isso, mas tendo sempre a questão fiscal, né, no aspecto e no debate interno. Então, equilibrar essas duas coisas, objetivos da nação e as reais possibilidades e potencialidades
do Estado de dar conta desse desafio não é uma equação simples. Eu vou encaixar aqui uma pergunta, porque eu não resisto à tentação de aproveitar um pouco do acúmulo que você tem sobre tudo isso. A impressão que eu tenho é que nos países, na Europa, por exemplo, enfim, nos países desenvolvidos, o desenvolvimento socioeconômico aconteceu de modo a que, primeiro, se tentasse resolver a questão das formas mais violentas de pobreza, ou seja, criar uma base social produtiva minimamente equilibrada e consistente e resistente para, sobre essa base, se construir um processo econômico mais forte. Então, a pergunta que eu coloco, assim, o que me ocorre é que talvez essa questão do problema fiscal e do custo de enfrentamento à pobreza, ela pode ter um mecanismo que é raramente abordado, de que a pobreza ela mesma enfraquece o crescimento econômico, se é que não inviabiliza o crescimento econômico quando a gente fala de 20% da população. Daí que, na questão da prioridade, você diz, bom, como empresário, né? Você diz assim, bom, eu tenho aqui gargalos, tenho máquinas que não funcionam direito, tenho gargalos nos fluxos, tenho aqui problemas e tal, eu vou investir na solução desses problemas, porque a partir daí a minha empresa ela vai crescer. E essa reflexão é muito pouco feita no país. A gente não, enfim, eu raramente ouço falar nisso. Como é que você vê isso? Durante o plano, um dos debates que nós sempre colocávamos, né, e que eu permaneço colocando, é que sim, o combate à pobreza pode ser um motor de desenvolvimento econômico. Isso é estudado em diversos autores falam isso. Então, a inclusão de uma parcela da população brasileira que está fora do mercado de consumo, né, e que tem uma demanda reprimida gigantesca, né? A inclusão dessas pessoas no mercado faz com que, né, a roda econômica gire, inclusive com melhorias do ponto de vista de arrecadação de impostos e, portanto, existe esse processo de retroalimentação dessa máquina. Tem vários estudos que falam e tem sido uma temática muito discutida internacionalmente agora, que é falando do efeito multiplicador do gasto social, né? Então, quanto do gasto social que se transforma em crescimento do PIB. Né? Tem estudos da FGV, do professor Marcelo Neri e outros que falam de mais. Cada real gasto num programa como Bolsa Família gera 1,7 para o PIB. Né? Então, estudos internacionais também têm a demonstrar isso, como transferências diretas de renda geram efeitos multiplicadores do ponto de vista econômico. Isso, então, é um tema relativamente bem estudado. Existe um debate qual é o efeito disso do ponto de vista macroeconômico, né? Qual o crescimento que isso gera em termos de emprego, de arrecadação, de possibilidades. Eu acho que esse debate está colocado, né? Ele tem sido recuperado agora nas discussões internacionais relativas à distribuição de renda, né? Então, Piketty retraz essa discussão, alguns economistas ou ex-economistas do Banco Mundial também trazem esse debate, né? Stiglitz e outros, da necessidade ou da conveniência do ponto de vista econômico de uma sociedade mais bem equilibrada e mais bem estruturada. Isso é claro, alguns economistas brasileiros ainda mantêm aquilo que às vezes é classificado como a ideia do esperando por Kuznets, né? Que é aquela ideia econômica de que o país vai crescer e que, em algum momento, naturalmente, ele se reequilibra e a distribuição acontece de maneira natural. Acho que
as discussões e as avaliações históricas internacionais mostram que esse não é o processo comum, ou seja, que existe a necessidade de um compromisso redistributivo e de superação da pobreza. Não são fenômenos que desaparecem naturalmente. Perfeito. Eu tenho mais duas perguntas agora, e depois René talvez tenha as suas. A pandemia trouxe esse fenômeno dos invisíveis, né? Enfim, o Brasil Sem Miséria fez um grande esforço de ampliação do cadastro, de capacitação dos diferentes entes federais para a operacionalização do cadastro, da busca ativa, ou seja, de identificação cada vez maior das pessoas, dos cidadãos submetidos a situações de pobreza. E, com certeza, houve avanços. Chega a pandemia e aí aparecem, tudo indica que são os informais, ou seja, aqueles que, de alguma forma, tinham uma renda, mas viviam na absoluta informalidade. Como tinham uma renda básica, não acessavam nenhum programa governamental. Não sei, talvez não tivessem CPF, enfim, contas bancárias, eu não sei exatamente como é que isso se colocava, mas, de todas formas, aparece um contingente muito grande, significativo de invisíveis e de pessoas que passam a recorrer ao Estado e que, de alguma forma, passaram despercebidas ao Brasil Sem Miséria e aos esforços que antecedem ao Brasil Sem Miséria, de identificação dos mais pobres. O que é que se aprende? O que é que quais são o que é que se aprende e o que é que faremos no futuro para resolver isso? Uma das soluções, certamente, é procurar esses que se cadastraram e incluí-los no cadastro único. Esses que se cadastraram no auxílio emergencial, incluí-los no cadastro único. Isso ampliar, enfim, dará uma qualidade, talvez, digamos, quase perfeita ao cadastro único. Você vê isso assim também? Eu acho que tem vários desafios aí e é preciso a gente segmentar um pouco esse universo, que é um universo muito diverso dos chamados invisíveis ou do missing middle, né? É um debate também que não é um debate só brasileiro, é um debate internacional que a pandemia trouxe de revisão das estruturas de proteção social no mundo para dar conta de um público que não era o público tradicional da proteção social, né? Então, são aqueles que não estão na economia formal, né? Ou que saíram da economia formal por algum momento, mas também não é o público tradicional atendido pela assistência, pelos programas de transferência de renda, pelas políticas mais direcionadas a isso. Então, no caso brasileiro, este mundo que surgiu aí tem um grupo que eu considero pequeno, que teria que ter sido atendido ainda no esforço de busca ativa, né? A minha avaliação, a gente está fazendo algumas avaliações sobre o auxílio emergencial agora, a minha avaliação é que a grande maioria dos pobres, extremamente pobres, estavam cadastrados e com informações atualizadas, né? Então, os 24 milhões de famílias que existiam no cadastro único são um universo muito bem representado dos excluídos, dos pobres, dos vulneráveis no Brasil, né? O que a gente teve, pela profundidade da crise, é uma chegada de um grupo que não era o grupo tradicional atendido pela assistência social, né? E até por isso que deu certo esse mecanismo de cadastramento, utilizando aplicativos, celulares e tal, né? Então, cobriu uma parcela da população que não era o grupo tradicional da assistência. Então, um lado é o desafio agora, né, pensando no mundo pós-Covid e na estrutura de proteção social no Brasil pós-Covid, de um lado, sim, aproveitar esse movimento e aqueles que são público tradicional da assistência serem incorporados aos mecanismos da assistência social, cadastro único, Bolsa Família, acompanhamento familiar pela assistência dentro das estruturas existentes, que precisam ser fortalecidas,
né? E, do outro lado, é uma discussão em relação a quais são os programas, políticas, ações, as formas de conexão entre Estado e essa parcela da sociedade que não era vista como um público a ser atendido pela estrutura de proteção social. Então, você tem a proteção social ligada ao emprego formal, seguro-desemprego, previdência, né, auxílio acidente e os demais, a proteção social contributiva, e você tem uma estrutura bem fundamentada no Brasil para atuação para os pobres extremamente pobres. Agora tem uma parcela que é uma parcela gigantesca da população, né? São milhões de pessoas que não estão cobertos nem por um sistema nem por outro, e há que se pensar políticas específicas para ir. E aí tem um debate de quais seriam essas políticas. Né? Estão mais ligadas à agenda de inclusão produtiva, estão mais ligadas à agenda de inclusão financeira, né? Estão mais, há que se pensar pela volatilidade de renda que essas famílias têm em alguma possibilidade de atender a esses processos de redução de renda, ou é só pensar para momentos de choque, como foi agora? Né? Você tem que ter um auxílio emergencial já estruturado no país que dê conta de, num momento de choque, pode ser um choque regional, pode ser ligado a eventos climáticos, pode ser uma outra pandemia, enfim, mais estruturas de proteção social que deem conta também dessa diversidade de choques e crises que podem ou que tendem a acontecer num mundo imprevisível e com vários choques, como a gente tem visto ultimamente. Então, são situações diferentes. Incorporá-los ao cadastro único é uma possibilidade, né? Criar um cadastro específico para esse grupo é outra, com outras características, mas é importante o governo brasileiro ter registros administrativos que permitam visualizar a totalidade da população, que é uma coisa que se mostrou claramente que não existe, onde 20%, 30% da população brasileira estava fora dos registros administrativos. Tá bom, minha última pergunta é a clássica de sempre. Se você fosse recomeçar agora o Brasil sem miséria, o que foi que deu certo? O que foi que deu errado? E o que é que você faria diferente? O plano, quando o plano foi formulado, eu estava à frente do Bolsa Família. Eu não participei diretamente da formulação, do período originário de formulação do plano, onde a ministra Tereza Campelo, Ana Fonseca e algumas pessoas, né, ao redor ali trabalharam de maneira mais efetiva. O meu grande desafio naquele momento foi identificar como o Bolsa Família e o Cadastro Único poderiam contribuir para o plano. Né? E a gente tinha dois grandes desafios ali. Famílias que deveriam estar no Bolsa Família e não estavam, e que, portanto, permaneciam na extrema pobreza porque não tinham acesso ao programa. Né? E aí a estratégia toda de busca ativa que foi montada a partir dessa lógica. 2, famílias que estavam no Bolsa Família e permaneciam em extrema pobreza, mesmo que do ponto de vista monetário. Por quê? Porque o benefício era muito baixo. Né? Eu acho que a gente conseguiu enfrentar esses dois problemas de maneira bastante interessante. Então, né, tivemos um aumento real do programa durante esse período, tanto do ponto de vista de cobertura quanto do ponto de vista de benefícios, que fez com que o programa, então, respondesse de maneira efetiva ao desafio que tinha sido colocado naquele momento. Na coordenação do plano, eu acho que a gente teve grandes... É difícil colocar erros, porque a gente foi aprendendo com os erros e adaptando o plano ao longo do processo. Né? Então, no final, o que ficou no plano é o que estava dando certo. Né? Esse aqui é o grande ponto, e acho que isso foi também Desculpe, sumiu aqui a minha tela. Também foi um processo de aprendizagem contínua e de solução de problemas. Né? Eu, pensando para trás, o que eu faria diferente talvez seria forçar um pouco a necessidade de expansão do plano
no momento em que a crise se agravava. Eu realmente e acho que a gente não tinha noção no governo de que nós teríamos uma crise com aquela profundidade que tivemos e talvez tivesse que ter sido lançado uma segunda etapa do plano aí direcionada a uma situação de crise como a que ocorreu, né? Mas é uma avaliação a posteriori, quando você olha a queda no nível de renda dos mais pobres em 2015, 2016, 2017 e a falta de capacidade de recuperação depois. Eu acho que não ter sido pensado uma segunda etapa do plano, nem que fosse de manutenção dos ganhos e dos objetivos conquistados, acho que foi uma falha do ponto de vista de formulação. Me ocorreu também. Te agradeço muito, Tiago, e passar a bola para a Renê, que certamente tem as suas perguntas. Muito obrigado, Tiago. Tiago, eu tenho poucas perguntas, mas elas são mais assim objetivas. Quando você fala nos ganhos do plano, além dos ganhos na renda, ganhos monetários, o que você pode destacar das outras metas que foram alcançadas? Bem, se você olha, mesmo do ponto de vista dos indicadores de pobreza multidimensional, já existia, né, o país vinha no momento de ganhos consistentes, e isso permanece durante o plano, o que a permanência dessa redução na pobreza, de qualquer forma que ela for monitorada, né? Nós vivemos ali até 2013, 2014 você já tem um repiquezinho, mas até 2013, início de 2014, você tem melhorias contínuas. Se você olha do ponto de vista multidimensional, os resultados são maiores do que do ponto de vista exclusivamente do ponto de vista monetário, né? Então, a minha relacionar isso diretamente ao plano não é um processo simples, né? Você correlacionar e dizer, foi graças ao plano Brasil Sem Miséria que a pobreza e a extrema pobreza continuaram caindo no país nesse momento, né? Mas o que a minha experiência mostra é que essa revisão da forma de atuação do Estado, tendo como aspecto central o alcance das famílias em situação de extrema pobreza, isso teve efeitos permanentes em outras políticas, né? Então, o contexto era muito interessante, onde você tinha programas gigantescos que associavam-se ao plano, né? Então, Minha Casa Minha Vida, o Água para Todos, Luz para Todos, né? A expansão dos institutos federais e a ideia de redimensionar e recolocar a qualificação profissional, né? O trabalho em torno de políticas que não existiam no Brasil, como o Bolsa Verde, né? Como uma inovação incrível que associa a agenda social e a agenda ambiental, também são elementos. Então, foram muitos elementos de discussão onde nós forçamos o resto da esplanada a se repensar, né? Cada programa que já existia, ou cada esforço que já existia, não era possível fazer o lançamento de um programa naquele contexto que não levasse em consideração qual era o efeito deste programa para os mais pobres e extremamente pobres, né? Então, qualquer programa que era lançado, qualquer discussão que era feita, nesse sentido, eu acredito que mesmo que a gente não tenha os elementos estatísticos para comprovar que o plano trouxe efeitos adicionais para além da renda, né, e fazer essa correlação direta, né, eu imputo a este esforço todo que foi feito a melhorias concretas do ponto de vista de atuação, de cobertura e de impacto das ações na pobreza. Então, a questão da equidade permanece. Você pode até me perguntar, mas isso é sustentável do ponto de vista fiscal? É difícil dizer, vários programas tiveram descontinuidade,
né, dos que eu falei aqui, grande parte deles tiveram descontinuidade. A parte deles ainda durante o governo da presidente Dilma. É importante que se diga, né? Então, no segundo mandato, você tem descontinuidade de uma série de programas que estavam colocados ali como programas essenciais dentro da atuação e das estratégias do plano. Bom, então, se eu entendi bem, o Brasil Sem Miséria, na verdade, além da questão da renda, ele era um propulsor e um catalisador, né? Quase que para, digamos, ser uma superestrutura que induzisse a todos os outros ministérios, secretarias de governo, etc., a seguirem numa direção. É isso, mais ou menos. Exato, e isso tinha perceptível, fisicamente perceptível, né? Dado que a gente tinha as salas de situação e as salas de redesenho, onde as políticas públicas no Brasil foram objeto de grande, né, de estresse, de discussão em torno de qual é a efetividade, qual é o alcance que a sua política tem para os mais pobres e como que ela pode ser redesenhada para que efetivamente chegue a quem mais precisa. Né? Esse foi um processo muito interessante que a gente trouxe um pouquinho a experiência do PAC, né? Então, parte da equipe era da Casa Civil da SAM, que acompanhava o PAC, né? A lógica de acompanhamento dos projetos, do monitoramento fino, né? Do acompanhamento da execução das ações. A gente trouxe isso para a política social dentro do Plano Brasil Sem Miséria, inclusive com servidores que antes eram da Secretaria da SAM, na Casa Civil, da Subchefia de Articulação e Monitoramento, que era responsável originalmente pelo PAC. A gente trouxe parte desses servidores com a experiência que eles tinham de acompanhamento fino e monitoramento de cada ação, né? Vendo se as ações estavam dando certo, se aconteciam, se não aconteciam, se o orçamento estava sendo executado, aonde que efetivamente chegava, né? Olhando o território, olhando o impacto específico em cada, né? dentro de mapas e possibilidades, para que a gente pudesse rever, repensar ou apoiar políticas que já tinham essa lógica de atuação. Agora, uma vez que vocês conseguiram atingir uma visão tão macro e que conseguiu se capilarizar pela o governo, aí fica a minha dúvida assim, quando chega a crise fiscal, obviamente que havia que ser tomado decisões de o que e onde cortar, né? Decisões dificílimas, mas ao mesmo tempo, se havia a convicção de que não digo nem questão ideológica de que a gente não pode viver num país desigual, com tanta gente sofrendo, não é nem isso em consideração, mas se havia a convicção de que ao retirar as pessoas da extrema pobreza e da miséria, você pode alavancar a economia, por que foi tão difícil de manter essa ideia dentro da discussão de onde seriam cortadas os investimentos durante a crise? Eu acho que a gente não pode se concentrar. A crise fiscal, para mim, foi um determinante, mas não foi o único. Né? A gente tem que olhar outras coisas. Os protestos de 2013 eles têm reflexo depois em decisões políticas ao longo do mandato. Né? Então, ali a ideia, né? Agora a gente está fazendo a discussão do missing middle e tal, ali era uma coisa mais juventude, mas tinha também uma parcela da população que não era atendida pelos programas, que não era o objeto do programa Brasil Sem Miséria, que não era objeto dessa discussão de redução de pobreza e extrema pobreza, e que apareciam ali, né, os movimentos de rua. Então, uma coisa que até hoje não é muito bem atendida, mas o que eu quero dizer é que isso se reflete dentro do governo em torno de novas prioridades, né? A busca de atendimento de algumas daquelas missões, né? A presidente se posicionou algumas vezes em relação a isso, e você tem, então, na minha opinião, você tem uma mudança um pouco de objeto de preocupação dentro da área social. Junto com isso, crise fiscal, né, que vem de maneira muito grande, e crise política.
né, a composição do governo no segundo mandato é diferente da composição do governo do primeiro mandato, né? Então, essa mistura de elementos, né, e a ideia de que o plano já tinha alcançado seus objetivos durante os 4 anos iniciais faz com que essa agenda perca posição dentro do debate interno de governo, deixa de ser uma prioridade clara e, portanto, outros fatores passam a influir. Então, você tem um esvaziamento. Como eu disse, talvez o erro tenha sido não reformular o plano diante desse novo contexto, né? Mas realmente não houve força criativa e espaço para que isso acontecesse. Bom, a última pergunta o Jacques já fez, mas eu queria fazer de novo. Ainda na zona da esperança. Digamos que a gente reeleja um governo que esteja disposto a combater a pobreza como prioridade. Você acha que, além da renda, o que deveria ser feito? Essa articulação que o Brasil Sem Miséria fez? Ou você tem alguma outra sugestão? As 3 dimensões colocadas no Plano Brasil Sem Miséria, né, a superação da pobreza do ponto de vista da extrema pobreza do ponto de vista da renda, a inclusão produtiva e a articulação de serviços, para mim, elas são base para qualquer discussão nessa temática. Não existe a possibilidade de um esforço de superação da pobreza que leve em consideração apenas a transferência de renda e os aspectos de renda. Isso não é possível, não é sustentável não tem os grandes efeitos necessários em torno de mudança estrutural na sociedade. Então, estes 3 elementos, né, precisam trabalhar de maneira coordenada. Eu acho que, do ponto de vista de desenho, foi muito acertado isso. A gente tem diversas experiências internacionais que utilizaram esse tripé como base também nas suas discussões, e, pelo menos do ponto de vista de organização de uma estratégia, de um plano, de uma política, há que se pensar dessa forma, né? Sim, é preciso ter uma força muito grande na questão da renda, ela não pode ser desconsiderada, que em alguns momentos também ela é esvaziada em torno de uma outra, dentro dessa escolha de Sofia que acontece, né? Então, não vamos trabalhar a renda e vamos trabalhar os outros mecanismos, não é possível fazê-lo, né? Então, eu tenho convicção hoje que, para melhorar o acesso à educação, para melhorar o acesso à saúde da população pobre, especialmente da população extremamente pobre, sem um componente de renda, isso não é possível, né? Então, as transformações de longo prazo dependem de uma atuação no curto prazo de apoio e de manutenção da renda, e os mecanismos criados em torno do programa de transferência de renda, cadastro, acompanhamento de condicionalidade, atuação da assistência social, relação federativa, né, esses componentes são essenciais para sustentar os outros pilares do plano, da inclusão produtiva, que é um desafio tremendo. Essa discussão de inclusão produtiva, para mim, é a agenda menos conhecida e clara. Não existem tantas experiências, apesar de existirem centenas de experiências, não existe aquelas experiências que falam, essas são as que efetivamente dão resultado em qualquer contexto e que podem ser replicadas e podem trabalhar em grande escala, né? E o terceiro pilar, o de acesso a serviços, que, na verdade, no nosso caso, é a garantia dos direitos básicos constitucionais relacionados principalmente à educação e saúde, mas também levado a outras estruturas como programas de moradia, saneamento básico, né, e outras possibilidades. Então, trabalhar esses 3 pilares é muito importante, mas o pilar da transferência de renda, que eu quero destacar, ele não é importante apenas pelos seus mecanismos de transferência de renda. Ele é importante por quê? Porque ele tem o cadastro estruturado, a população que precisa ser
colocada, tem uma relação federativa estabelecida de papéis do governo federal, do Estado e dos municípios, né? E é base de sustentação para outras conquistas sociais relacionadas às outras dimensões e aos outros aspectos.